e ele vai depois para a holoteca. Agora, outra coisa que eu queria expor aqui, que às vezes o povo vive perguntando, eu também, às vezes eu estou respondendo aqui algumas perguntas, que vêm para a TENEPS, mas que vêm a side, quer dizer, de lado, lateral, tipo pós-escrito, etc. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, eu vivo falando que eu sou o Zéfiro, mas eu não sou amparador, eu nunca falei isso. O que eu falei é o seguinte, eu trabalhava como guia cego. E era isso que era, no Espiritismo, com Swedenborg, Balzac, Espiritismo, Metapsíquica, a gente era guia cego. Por quê? Mesmo que você quisesse ser amparador, a situação era difícil, porque os caras lá não queriam. A maioria na base apenas de emoção e de parapsiquismo. Então, Zéfiro e guia maurótico, até era mais ou menos isso. Agora, não se falava em tares nessa questão, porque não havia cabimento, não havia embocadura, não havia espaço, não havia ambiente para essas coisas. O avanço, ou o ranço, o melhor seria, o ranço místico era muito grande. Não permitia essa liberação de ideia, essa questão toda. Agora veja, hoje eu sou um espírito, como diria o Allan Kardec, que falou lá no Obras Postas, sou um espírito familiar. Não é o espírito de evolução, não é o espírito evoluído. Ele falou lá. Zéfiro é mais um espírito familiar. E era isso que a gente aparecia mesmo. Nas questões todas era desse jeito. Eu acho que é muito difícil vocês pegarem na história, mesmo vocês, alguns de vocês que trabalharam nessa assistência, e que às vezes já tinha até, às vezes, alguma categoria de amparador extrafísico, de ter sido ou recebido como amparador. A maioria foi mesmo guia cego, que tinha que pegar, para ser entendido, fazer a TACOM de acordo com aquele pensamento que se encontrava na cabeça e principalmente na emoção daquela turma. Entende? Isso é um fato. Agora, uma coisa que eu estava falando aqui antes, seria bom também a gente clarear o seguinte. Eu, se fosse alguns de vocês que estão ainda na base de 40 anos, por aí, eu talvez fosse dedicar agora, na minha vida, mais ao meu processo de estudo, de pesquisa. Eu ia dar mais valor para o processo de mental soma. Eu não pude fazer isso, porque eu tive que trabalhar muito com a administração das ideias para chegar até aqui. Então, por exemplo, esse tanto de palestra, conferência, curso, reunião, tudo internacional que eu fiz, vocês já pensaram, eu dei mais de 1000 coisas disso aí diferente, através de décadas. Então, eu perdi muito tempo com muita viagem, muita coisa, que hoje, e se fosse comigo, eu reduziria. Mas veja, o meu trabalho exigia isso. Então, era um processo de, vamos dizer, eu era impelido ao processo, não tinha outra saída, eu estava encantuado, ou fazia isso ou não fazia. Senão, como é que eu ia arranjar, por exemplo, os livros, o processo de bibliografia, e tudo isso nós temos. Agora, o que eu penso só hoje seria o seguinte, era arranjar um bom pé de meia para não preocupar com o processo e arranjar um jeito da gente sobreviver com um tempo mais adequado para poder estudar todo dia. E fazer agora, com todo esse processo de comunicação e aferição de conhecimento mais fácil, levar isso até as últimas consequências no top de linha. É o que eu faço hoje, né? Ter o melhor computador, as melhores coisas que você tem, não perder os seus arquivos, anotar tudo que você tem. Agora, trabalhar dia e noite dentro do processo, eu acho que valeria a pena. Muitos de vocês aqui, eu acho que valeria a pena fazer isso. Quer dizer, dar mais regalia, prioridade para o mental soma, que é o paracorpo do discernimento, dentro de um nível, de um megafoco avançado. Entende? Pensando bem, seria uma boa, viu? Uma boa pedida, como vocês gostam de falar, né? Se fosse comigo, eu entraria nessa. Valdo, eu acho interessante, porque mesmo sendo o Zéfiro um espírito familiar lá naquele trabalho, tem duas características que já existiam, assim, bem evidentes, e que parece que elas são preservadas até hoje. Primeiro, o bom humor no trabalho sério. Ele era espírito familiar e de bom humor. Bom humor. Mas não era zombeteiro. Não.
Allan Kardec não fala que ele Não, é não zombeteiro, fala. nem mostra. Não, mas mesmo independente do que Kardec fala, nas manifestações, eu acho que isso fica bem evidente, né? Um bom humor sério. Depois, é a cientificidade, que mesmo naquela condição precária, pôde desencadear uma forma de trazer alguma cientificidade para aquele assunto, não é não? Foi. E é o que se Mas não é preserva. isso, era também preservar. O mestre escola, no caso dele, sobre o assunto, porque aquilo lá... E outra coisa, a gente já sabia que ele estava doente, tinha aquela coisa toda, mas ele era difícil, porque era muito rígido. Outra coisa, você tem que lembrar que Allan Kardec, naquela vida, ele era francês, né? Ele era muito rígido. Francês é uma bitola Agora, que não tem saída. uma outra condição que eu acho assim, bem interessante nessa questão da evolutividade é que o Zéfiro poderia ter mantido aquelas manifestações muito em cima dele, ou pelo menos puxar para ele, né? E não, pulverizou em diversas manifestações para ver se ficava alguma cientificidade naquilo, né? Não? Mas isso aí eu já tinha muito jogo de cintura, muito mais do que você está pensando. Faltou jogo de cintura para precisava, eu Kardec. aparecer como outra pessoa. Se o cara gostar de mulher, para ter rapport, eu aparecer como mulher. É o negócio do íncubo e do súcubo, quando tem cosmoética. E você foi trazer aquela família lá, Baldin, né? Baudin. Trouxe, que é para facilitar o trabalho do Allan Kardec. Então, tudo isso tem uma cientificidade. Baudin é gente antiga das nossas coisas. Né? E as meninas também que trabalharam com ele, eram tudo mocinhas. Aquilo tudo é gente antiga. Tudo é pitcher. Pitcher ressomada, pitonisa ressomada. Agora, veja, teve muita coisa que era o problema do festival das mesas girantes, aquilo tudo lá ajudou para um lado e piorou para o outro. Mas entendeu? De qualquer forma foi o Zéfiro que deu a orientação de colocar agora, cientificidade naquilo. O que se passa? Ele mexeu muito, mas Allan Kardec estava muito por fora. Estava muito por fora. Ele foi pego de surpresa. Ele foi o último a saber, o marido enganado. A gente enxerga isso. No fim da vida, aquele negócio. Ele ficou chateado com isso, a gente enxerga isso. Eu queria só te fazer mais uma pergunta.